Bem-vindo ao podcast de hoje e nós vamos falar sobre empreender em Portugal através da aplicação do Visto D2. É uma forma do empreendedor estruturar uma empresa e, através dessa empresa, adquirir um imóvel em Portugal e assim obter um ROI, um retorno do investimento que ele está fazendo aqui em Portugal. E para falar conosco, nosso convidado especial, o Dr. Francisco Barata Salgueiro, que trabalha conosco, trabalha com os nossos clientes, especialista no mercado de estruturação de empresas e também de investimento imobiliário. Obrigada, doutor Francisco, por estar Prazer. aqui Obrigado pelo conosco. convite. E eu vou começar perguntando quem é Francisco Barata Salgueiro. Bom, eu sou advogado já há muitos anos aqui em Portugal, sou um dos sócios da nossa sociedade, a Edge International Lawyers, que é uma sociedade que sempre se dedicou a dar apoio jurídico a clientes estrangeiros em qualquer das áreas. A sociedade hoje em dia já é uma sociedade de alguma dimensão e prestamos apoio nas mais diversas áreas, seja corporativo, contencioso, fiscal, portanto, todas aquelas áreas mais tradicionais das sociedades de advogados. Nós temos equipas que trabalham em todas essas áreas, sempre nessa perspectiva de apoio a clientes estrangeiros. Dentro dessa atuação que nós temos, sempre tivemos muito envolvidos no que se chama private client, nos clientes particulares, que é uma coisa que nem toda a gente faz, em que no fundo se dá um serviço mais pessoal a clientes, normalmente clientes de maior dimensão. Dentro dessas áreas, uma das áreas que nós desenvolvemos muito nos últimos anos é esta área das residências por investimento, na qual se enquadra este D2. Portanto, apesar da sociedade ser uma sociedade multifacetada, ou seja, uma sociedade que opera nas diversas valências do direito, esta, no âmbito das residências, foi uma que temos desenvolvido muito nos últimos 10 anos, 15 anos. E por ser o D2 um visto de empreendedor, qual é o passo? Por onde se começa? Bom, todos os vistos, a sua pergunta tem dois lados. Todos os vistos, existe o lado mais processual, ou seja, onde começa um visto, onde é que se o visto é submetido na embaixada, se até há pouco tempo era possível submeter os pedidos de residência mesmo cá em Portugal, etc. Esse é o lado mais processual da sua pergunta. Depois existe o lado prático, de onde se começa. Qual é o ponto de partida para um cliente que quer avançar com isso? Isso são duas áreas distintas. O visto D2, tipicamente, como diz bem, é um visto para empreendedores, portanto, é um visto que tendencialmente é feito para alguém que quer investir em Portugal em alguma área da sua eleição e que tem por base, tipicamente, pode não ser só, mas tipicamente tem por base a criação de uma sociedade cá em Portugal. E através dessa sociedade é realizado algum tipo de investimento e é por essa razão que é atribuído ao cidadão que quer fazer esse negócio uma residência cá em Portugal. Ok, e nessa perspectiva de investimento, estruturando a empresa, o doutor Francisco falou que qualquer atividade. O investimento imobiliário hoje está sendo muito procurado para a estruturação do visto D2? Sim, o investimento imobiliário em Portugal é um país relativamente pequeno e, portanto, as áreas tradicionais de investimento são sempre um bocadinho limitadas, não é? Apesar de haver áreas em que somos muito pioneiros na tecnologia e tudo mais, aqueles setores mais tradicionais sempre foram os mais procurados pelos investidores, nomeadamente imobiliário, turismo e setores similares, são sempre aqueles que os investidores começam mais para olhar numa primeira fase. Pois claro, existem sempre situações muito específicas, clientes que já atuam numa determinada área e que querem replicar o modelo de negócio cá em Portugal, clientes que veem Portugal como uma plataforma de ligação ao resto da Europa, ou até uma plataforma de ligação à África ou ao Brasil, por exemplo. Portanto, existem muitos tipos de atividade que os clientes podem investir. Normalmente, imobiliário e turismo são aqueles mais simples, por assim dizer, e mais procurados. Na estruturação do visto D2, quando um empresário, um empreendedor faz esse processo, ele pode trazer famílias, a família, a esposa, filhos,
na estruturação, depois que ele teve, vou fazer duas perguntas aqui ao mesmo tempo, depois que ele tiver a residência, algum outro familiar que pode trazer como reunificação familiar nesse visto ou não? Sim, o visto D2 ou a residência para empreendedores é uma forma de obter a A residência. residência. E, portanto, depois quem pede tem sempre a possibilidade, nos mesmos modos de todos os outros tipos de visto, tem sempre a possibilidade de fazer o reagrupamento familiar. Portanto, ele pode sempre adicionar a família à sua residência. Tipicamente, essa é a família mais direta. Companheiros, ou esposo, ou mulher, filhos, eventualmente pais que já tenham alguma idade, também é preciso vê-los juntar. Portanto, dentro do âmbito do reagrupamento familiar, isso é possível, sim. Hoje no mercado, aqui em Portugal, a gente teve muitas alterações no Golden Visa, alterações na imigração esse ano. Como é que está a aplicação do D2? É muita burocracia? É muito tempo de espera? Como é que está esse processo? Bom, os processos D2, à semelhança de outros processos de visto, são processos, e falando um bocadinho como há pouco falámos da parte mais formal, são processos que começam nos consulados. Há um pedido de visto que é feito no consulado do país de residência, e portanto toda a documentação é organizada e é submetida. Hoje em dia, muitas vezes, essas submissões desses processos são feitas através de empresas intermediárias que o Estado português contrata serviços, nomeadamente o que se chama BFS, e, portanto, há esse pedido de visto que é feito lá. Normalmente, o tempo de processamento desses vistos é relativamente curto, mas depende sempre um bocadinho da capacidade de resposta da Embaixada. Se bem que a Embaixada tem uma primeira fase, que é essa filtragem que essas empresas fazem, e, portanto, às vezes o tempo de espera tem a ver com essas empresas e não propriamente com a Embaixada. Depois, muitas vezes, o papel da Embaixada é verificar, fazer um double check que a documentação está toda certa, mas a palavra final pertence sempre às autoridades cá em Portugal. Portanto, tem que enviar o processo para cá, o processo é deferido ou não e depois o visto é concedido pela Embaixada. Tipicamente, não são processos que demoram muito tempo. Normalmente, 3 meses, 2, 3 meses, às vezes 4, depende um bocadinho do país onde são submetidos os pedidos. Mas esse é o tempo para a obtenção do visto. Um segundo passo é, uma vez obtido o visto, tem que se entrar em Portugal, é necessário existir uma embarcação junto da AIMA, para depois que seja emitido o título de residência. Também às vezes demora um pouquinho. Portanto, eu diria que em média, um período de 6, 8 meses é normal para completar um processo destes. Claro que partindo do princípio que o processo é submetido da forma correta, está tudo bem organizado, as autoridades funcionam de uma forma mais ou menos regular. Isso, portanto, esse é o tipo é mais ou menos a média de processamento. Durante o processo de D2, uma das exigências que tem é abrir a conta bancária. Alguma nacionalidade que tem mais dificuldade? Como é que está isso hoje? Sim, é uma pergunta interessante. Hoje os processos de abertura de conta são às vezes mais complexos do que os processos do visto mesmo. E, portanto, os requisitos de compliance dos bancos, as regras da União Europeia, mesmo as restrições que existem em relação a nível europeu, em relação a certas nacionalidades, as mesmas diretivas de gestão de risco dos bancos são muito mais apertadas do que eram antigamente. E, portanto, nós hoje em dia, depende um bocadinho do banco, mas os bancos mais tradicionais, os bancos mais conservadores, efetivamente têm uma lista de nacionalidades, e não só nacionalidades, naturalidades, ou seja, não é só ser nacional de um país, mas às vezes até se pode ter um passaporte de um país, mas ter nascido num outro país, ou ser residente desse país, que consta dessa lista de países proibidos, e aí torna-se muito mais difícil a abertura de conta. Há casos em que é completamente impossível. Há casos em que determinadas nacionalidades é muito, muito, muito difícil de conseguir abrir conta em qualquer banco, seja ele qual for. E aí o visto D2, como é que aí o visto D2 é muito difícil de ser obtido, porque um dos requisitos é precisamente demonstrar que tem capacidade financeira cá em Portugal. E, portanto, se não é capaz de abrir uma conta bancária cá, torna-se muito difícil de conseguir submeter esses vistos. Por outro lado, apesar de não existirem regras nem diretrizes gerais em relação a limitar a emissão de vistos a qualquer nacionalidade, à exceção agora
os cidadãos russos e tudo mais, Uhum. também que os processos de visto desses países difíceis são sempre muito também complexos, portanto, não são processos fáceis. Como é que pode antecipar alguém que está no país de residência hoje e não sabe se é elegível para abrir uma conta no banco? A ED tem a opção de fazer uma reunião antes, estruturar, para conhecer o cliente antes de fechar o processo D2 e não passar pelo constrangimento de não poder abrir a conta? Sim, nós, mesmo como sociedade de advogados, nós também temos as nossas regras de compliance, que se Uhum, chama KYC hoje em dia, ou seja, nós precisamos saber as informações dos clientes. Nós também já sabemos, pela nossa larga experiência, quais estes países e quais estas nacionalidades ou naturalidades que são mais difíceis. Portanto, à partida, quando um cliente originário de um desses países entra em contacto connosco, nós logo de início dizemos que será muito difícil que esse processo consiga avançar. E aí a uhum. decisão de O cliente. avançar ou não com o processo é do cliente, já estando ciente das eventuais dificuldades que eu possa passar. Uhum. Na estruturação dessa empresa para aplicação desse visto, ele pode ter sócios, fica somente em um empreendedor, num investidor, ele pode ser uma sociedade por cotas e ter mais de um sócio, ou tem que ser ele único? Sim, a lei não especifica, ou seja, a lei não impõe limites ao número de sócios que existem. Portanto, Uhum, uma empresa pode ser só de um sócio ou de um casal, por exemplo, ou então até pode ser uma empresa com mais sócios, mais pessoas incluídas, ou até, às vezes, sócios locais. Portanto, não existem limites definidos aos sócios. uhum, Tipicamente, os nossos clientes, uma vez que estão a fazer processos de residência, muitas vezes têm a ver com as famílias. Tipicamente os nossos clientes concentram as empresas uhum, dentro da família. uhum, Normalmente é o marido e a mulher, que são os sócios da empresa, ou então o marido e um filho, se o filho for mais uhum. velho, por exemplo. Isso é o que normalmente fazem, mas lá está, não existem limites. Ok. E qual é o investimento que um investidor que opta pelo visto D2, abrindo uma empresa, qual é o investimento básico para a abertura da empresa? Qual é o capital social que se inicia essa empresa aqui em Portugal? Eu pergunto por quê. Essa semana eu tive um cliente que iniciou-se um processo com outro profissional e constituíram essa empresa com um capital social de €1. Óbvio que o processo dele foi negado. Então, a minha pergunta é: qual é o indicado para se abrir uma empresa para o visto D2? A questão da empresa para o visto dois não tem tanto a ver com o valor nominal do capital social. Efetivamente, por lei, pode haver empresas com €1 de capital social. O mais importante no processo dos vistos D2, como em qualquer outro processo, tem a ver com a substância do pedido. Ou seja, se nós, como empreendedores, estamos a dizer que nós queremos ir para Portugal investir, é preciso demonstrar que tem essa capacidade de investimento. Nós também, já nos chegaram clientes que passaram por situações semelhantes de que estava, porque talvez tivessem ficado com a ideia errada que bastaria constituir uma empresa, só não fazer nada com essa empresa, que isso seria suficiente. Ora, não é assim. Nós alertamos sempre aos clientes que é preciso que, para um pedido ser bem sucedido, é preciso que haja substância nessa empresa. Uhum, E substância é um conceito que não é determinado, não existe um valor que diga que 5 é substância ou 20 é substância, isso não existe. Portanto, o que é preciso é as coisas serem medidas com bom senso e serem adaptadas à realidade de quem está a pedir. uhum, E, portanto, lá está, nós dos nossos clientes dizemos sempre que tem que haver substância, ou seja, a empresa tem que vir fazer alguma coisa, tem que fazer um investimento, por exemplo, se for um imóvel, tem que comprar um imóvel, e depois até convém que a empresa tenha não só atividade. atividade, ou seja, tem que haver atividade regular dentro da empresa. Não significa que tenha que haver atividades todos os dias, isso não significa, mas tem que haver algum tipo de movimento financeiro dentro da empresa. Porque senão, sem substância, o pedido de residência depois não é validado. E isso para nós é sempre o principal. Às vezes a parte mais difícil é precisamente os clientes perceberem que tem que existir essa substância e que muitas vezes isso vem ainda, lá está, da necessidade de terem que fazer um investimento ou terem que demonstrar que têm capacidade para fazer um investimento, ou pelo menos aquele investimento é que eles propõem fazer.
Até essa substância financeira é necessária até para manter a empresa depois, né? Depois de aberta, Sim, claro. porque ela tem que ser registrada, vai ter que ter um contabilista, vai ter que ter Sim, um registro na Segurança Social, vai ter que ter um salário, os salários. É, essa substância já é indicada já na abertura. sim, à partida sim. Mas a substância tem mais a ver com a atividade que vai realizar. Ok. Depois é como diz. A Ou manutenção da seja, empresa. a manutenção da empresa, é claro que isso tem sempre custos, tem sempre, como diz, tem o contabilista, tem segurança social, tem Uhum, salários, tem sede, pode ter várias coisas. E, portanto, também é importante que esse investimento e essa substância depois sejam, pelo menos, suficientes para cobrir esses gastos. Porque senão uhum, o que acontece é que está-se perante uma empresa que está permanentemente com prejuízo, o que também não é aceitável. uhum. E, portanto, daí ser tão importante ao início definir-se qual é o investimento a realizar, para depois ter percepção se as coisas têm solidez suficiente, não só para obter o visto, para depois para manter mais adiante. Ok. Voltando na conta no banco, para abrir a conta ao banco, precisa desenvolver um business plan para a abertura da conta, precisa desenvolver um business plan para a abertura da empresa, para a solicitação do visto D2? Depende um pouquinho. Para a abertura de conta do banco é sempre preciso fornecer informações, para além de fornecer informações sobre individuais, sobre os sócios e os gerentes da empresa, também é preciso fornecer informações sobre qual é a atividade da empresa. E, Uhum, portanto, depois, a necessidade de existir um business plan concreto ou não, depende um bocadinho dessa atividade. Por exemplo, se alguém disser simplesmente que vai investir num determinado imóvel e apresenta uhum, a ideia do imóvel ou o contrato do imóvel, mas o business plan está nessa uhum, informação por natureza. Se há alguém que, imagino, quer vir para cá criar uma rede de restaurantes ou uma uhum, rede de supermercados, aí provavelmente os bancos também já vão pedir um business plan mais elaborado para perceberem qual é o negócio que está a ser criado. O uhum, mesmo se passa depois a nível dos pedidos de residência, dos vistos. Ou seja, se forem coisas, se forem investimentos relativamente simples, não há uma necessidade de um business plan muito formal e muito uhum. técnico. Se forem projetos de negócio mais complexos, aí sim, muitas vezes os consulados pedem então business plans, que é para perceber, lá está, uma vez mais, perceber qual é a substância do pedido e perceber Qual é qual o é a atividade e qual é o objetivo? objetivo e como é que as coisas estão pensadas e qual é o plano para que as coisas sejam sólidas. Numa empresa que se abre, há necessidade de criar postos de trabalho ou pode somente os sócios trabalharem em função dessa Sim, empresa, criarem essa atividade? Vou dar um exemplo. Compram uma propriedade e essa propriedade vai para o mercado para arrendamento. Vai ter um retorno do investimento, isso já é considerado uma atividade. sim, exato. Ok. Há necessidade de criar postos de trabalho? Não há Não. nenhum requisito para criar postos de trabalho. Noutras categorias, nomeadamente no Golden Visa, havia uma categoria da criação de postos de trabalho. Aqui não existe essa obrigatoriedade. Não há necessidade de contratar nem trabalhadores locais, nem trabalhadores externos. Portanto, a Uhum. empresa, se os investidores quiserem, fica só deles. Não existe necessidade de ter nem sócios, nem diretores ou gerentes locais. Uhum. Portanto, uma vez mais, a ideia é a empresa é do investidor. E com ela, ele faz aquilo que queira fazer. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade de contratação local. Ok. Durante toda essa experiência que você tem com vistos, estruturação de empresa, o D2 especificamente, você teve algum processo negado? Nós, em concreto, nunca tivemos. Porque, uma vez mais, temos mais de 30 anos de experiência e, portanto, sabemos muito bem como é que temos que gerir estes processos. Às vezes, há processos que demoram um bocadinho mais, porque é preciso apresentar documentação, que às vezes os clientes têm alguma dificuldade em obter, ou se são áreas de negócio muito complexas que os clientes vão desenvolver, é preciso, lá está, os business plans e Uhum. informação mais detalhada, mas no nosso caso nós tentamos fazer com que os processos, quando cheguem aos consulados, já vão com um tal nível de detalhe Uhum. que as possibilidades de serem recusados Uhum. são muito baixas. Mas isso pela experiência que vocês Isso têm, é né? pela nossa experiência, sim. Agora, nós também, lá está, também falei que existem vários casos de clientes que chegam a nós, ou porque muitos deles às vezes tentam fazer os processos de residência eles próprios,
e que depois se vêem um bocadinho presos na burocracia, porque lá está, uma coisa é formalmente o que diz a lei, ou até o que diz o site de imigração, ou tudo mais, ou os vistos, depois uma coisa muito diferente é a prática. É a experiência E é a adquirida, experiência, exatamente. Portanto, nós temos essa experiência, temos também, devido a essa experiência, muitos contactos com consulados pelo mundo inteiro, e isso facilita então depois os processos. Nós, da nossa parte, tentamos, para os nossos clientes, tentamos fazer que os processos sejam os mais tranquilos e suaves possíveis. É óbvio que os clientes têm sempre que intervir, têm sempre que ter alguma participação ativa, mas nós tentamos tirar tudo o que é complexidade. Para que lá está, para que as coisas corram de forma tranquila, e o que nós pretendemos é que os clientes cheguem a Portugal tranquilos e prontos a iniciar a sua jornada aqui claro. Em Portugal. Quais os benefícios que o D2 dá para um estrangeiro? Bom, o D2 confere, como disse, o D2 confere a residência. E através dessa residência, o titular tem todos os direitos de qualquer outro residente. Ou seja, tem o direito de viver em Portugal, tem o direito de trabalhar em Portugal, os filhos podem ir para a escola, tem o direito de, aliás, através do visto D2, como são gerentes da empresa e têm inscrição junto à Segurança Social, têm acesso ao sistema social português, social, hospitais, saúde, rede médica, rede de escolas e tudo mais. O cliente tem toda essa estrutura, e tem todos esses benefícios. Por outro lado, tem uma empresa que lhe permite desenvolver atividades profissionais e comerciais em qualquer área que queira. Portanto, pode utilizar essa empresa. Aliás, acontece muitas vezes, o cliente estrutura um primeiro investimento, obtém o seu visto e depois chega em Portugal, e quando se começa a ambientar, percebe que se calhar até pode usar essa empresa para fazer outras coisas, para fazer outras atividades. Isso é uma coisa que acontece muito com os nossos clientes. Essa empresa estruturada aqui em Portugal, ela é livre, quer dizer, a atividade dela pode fazer atividade pela Europa, Estados Unidos, não tem restrições. Não tem restrições. Quando incorpora essa empresa, quando abre essa empresa, o registro, eu pergunto porque eu estou abrindo uma empresa em Dubai, e em Dubai é específico uma licença com 3 atividades. Aqui, como é que funciona? Pode registrar várias atividades? Há um limite de atividades no registro da empresa? Como é que funciona? À partida não há assim um grande limite de atividades. Pode-se registrar as atividades. Nós aqui, ao contrário do que acontece no Dubai e em outros países, a grande maioria das atividades comerciais não precisa de licença específica. O que acontece é que às vezes existem certas atividades que precisam de licenciamento pela natureza da atividade, nomeadamente atividades industriais ou ligadas a... Restaurantes. Restaurantes não é tanto assim. Restaurantes precisam de algumas licenças ligadas ao local onde vão ter o restaurante, mas não propriamente para ter a atividade de restauração. Mas, sei lá, vender petróleo, armas, álcool, etc. São sempre precisas, construção, mesmo a nível de construção é preciso certas licenças, mas a maioria das atividades não. Portanto, em geral, as atividades não precisam de licença. Em alguns casos específicos, para desenvolver algumas atividades é preciso pedir algumas licenças. Mas hoje em dia os processos de licenciamento são bastante simples e nesse aspecto Portugal funciona muito bem. Durante o processo de D2, que já tem a residência, por quanto tempo o cliente tem que manter a empresa aberta em atividades, se ele tenciona, no final de 5 anos, aplicar por uma nacionalidade ou pela residência permanente? Bom, o nosso conselho é sempre manter a residência, e para isso, ou seja, manter esta residência inicial. Esta residência inicial, voltando um bocadinho atrás, esta residência inicial começa por se chamar residência temporária. Temporária por oposição ao permanente, em que a única diferença das duas é a duração de cada uma. A temporária é 2 anos mais 3 anos, a permanente são 5 anos. Mas isto para dizer que a nossa recomendação aos clientes é durante esses 5 anos iniciais, primeiro deve ser mantida a atividade da empresa. Depois, se os clientes querem pedir nacionalidade, o processo de nacionalidade não implica que a empresa esteja aberta. Porque o processo de nacionalidade é um processo separado e que é baseado no número de anos de residência que se tem.
Basta ter 5 anos de residência para poder pedir a nacionalidade. De qualquer maneira, o que nós aconselhamos, até para a comodidade do cliente, para o cliente ter sempre um visto, ter sempre uma residência, é que ele mantenha essa residência até que consiga obter a nacionalidade, para que não exista nenhum período de tempo em que ele não tenha residência e ainda não tenha obtido a nacionalidade. Portanto, essa é sempre a nossa sugestão. Ok. Contatos, para entrar em contato com a ED, como é que faz? Tem um website, tem um Instagram? Como é que faz o cliente estrangeiro que está fora daqui e precisa contactar a ED? Nós temos o nosso website, ed-il.com, aí tem todos os nossos contactos, temos também a nossa página LinkedIn, também temos a nossa página, e depois os nossos contactos diretos. Nos dias de hoje, com tantas alterações que nós tivemos na imigração, qual é a nacionalidade que mais tem solicitado vistos para Portugal? Eu sei que a ED trabalha globalmente. Sim, nós trabalhamos globalmente. O que nós vemos é que existem variações dos países de nacionalidade, existem às vezes ondas de certas nacionalidades que têm a ver com determinados eventos que acontecem muito em determinados países. No nosso caso, uma vez que se trata sempre de processos de residência que têm a ver mais com investidores e tudo mais, portanto não é aquela imigração mais tradicional, tem sempre um bocadinho a ver com a localização desse tipo de clientes. Nós temos assistido nos últimos anos, curiosamente, a um número muito grande de clientes americanos, aparecem. América do Sul também é um país onde vêm muitos clientes. Tipicamente do Dubai, vêm muitos clientes, Singapura, Hong Kong, Reino Unido, depois do Brexit, África do Sul, Quénia, há vários países onde de todo mundo. E quando eles procuram Portugal, eles partilham o porquê Portugal, eles têm um propósito do porquê Portugal, chega a ter essa informação durante o processo? Chega, muitas vezes Portugal é um país que está muito na moda hoje em dia. E Portugal é visto como um local seguro, um local com boas condições, um local de fácil acesso, um bom ponto de contacto para outros países dentro da Europa, França, Inglaterra, Alemanha, mesmo os Estados Unidos é um país relativamente próximo de Portugal e, portanto, é visto como um ponto seguro para os clientes estabelecerem a sua primeira pegada na Europa. E a ideia que temos é que depois de virem, muitos deles ficam satisfeitos maravilhados com o nosso país, claro, e gostam muito de Qatar, e lá está, e a seguir a fazerem o seu investimento inicial, acabam por fazer mais, e abrir empresas, e abrir negócios, e acontece. E ficar mais tempo. Né? Ficar mais tempo. Isso é importante. Claro. Doutor Francisco, obrigada. Obrigada por partilhar tanta experiência, e obrigada por estar aqui neste momento onde tivemos tantas alterações no processo de imigração em Portugal e colocando todos esses esclarecimentos do D2, onde possibilita o empreendedor vir para Portugal, viver em Portugal, ter qualidade de vida, segurança, estar num país onde está geograficamente bem localizado e desfrutar de tudo isso com o trabalho, graças ao trabalho de vocês. Não, muito obrigado a eu, obrigado também pelo convite. E espero que tenha sido útil e espero que traga muitos clientes para Portugal. Vamos cá para ajudar. Com certeza. E você fique conosco, nós vamos ter outros podcasts onde vamos trazer mais assuntos para você que tem interesse em mudar para Portugal. O visto D2 é um visto de empreendedor, você precisa abrir uma empresa em Portugal, vale a pena estruturar um processo para fazer ele sem estresse. Se você gostou dessa experiência, deste conteúdo, partilhe com seu amigo, se inscreva no nosso canal e nós vamos ter muito mais informações relevantes de profissionais que trabalham com a Scout Concierge, de profissionais que têm a experiência para proporcionar a você um processo sem estresse e te dar a oportunidade de você mudar para Portugal e conviver com as maravilhas desse país. Qualidade de vida, ter um sistema de saúde, um sistema educacional, você que escolhe o seu filho para estudar nas escolas internacionais, tem todos os currículos que pode sim atender a necessidade do seu filho. Então venha conosco,
partilhe esse conteúdo e nos siga. E eu convido você para estar conosco num próximo episódio. Obrigada e até lá!